Povão, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que Fallen, o Código da Vinci e Drácula têm em comum? Vocês sabem? Não sabem? Então vem comigo logo depois da abertura e vamos descobrir juntos. Então, gente, hoje eu vou fazer um vídeo que digamos que é um pouquinho polêmico. Por quê? Eu vou falar hoje sobre 3 grandes rótulos na literatura. Os livros modinhas, os livros best-sellers e os livros clássicos. E eu fiz na introdução desse vídeo aqui uma pequena pergunta para vocês. O que esses 3 livros têm em comum? E eu vou então explicar para vocês mais adiante. Primeiramente, tem que começar dizendo: a grande maioria dos leitores atuais estão começando a ler pelos 2 grandes caminhos mais fáceis da literatura. Os livros considerados por muitos como modinhas, que é aquele livro que está todo mundo lendo, aquele livro que saiu o filme e você quer conferir porque todo mundo fala que é muito legal, aquele livro que tem enxurradas de resenhas na internet, aquele livro que tá pop. Outro caminho, outro grande rótulo que está introduzindo leitores aqui no Brasil atualmente são os livros best-sellers, que é aquele livro que está em todos os lugares porque é muito vendido, que está todo mundo comentando que é o livro mais vendido da atualidade, está todo mundo falando que é uma obra que está batendo recordes e mais recordes de venda e possivelmente vai virar um filme também e vai se transformar em uma modinha também. Mas quase nulo o número de leitores que adentram o mundo da leitura pelos livros clássicos. Eu não vou dizer que não tenha pessoas que já tenham começado com clássicos, claro, tem gente por aí que começou lendo clássicos, mas a grande maioria dos leitores atuais fogem dos livros clássicos, mesmo eles tendo uma boa reputação, como é o caso de Drácula, né? Então, é o seguinte, os livros modinhas são os responsáveis por atrair grande parte do leitor adolescente, do leitor jovem para o mundo da literatura. Eu não posso criticar de maneira nenhuma, porque eu acho que o livro modinha é um grande responsável por fazer com que o número de leitores no Brasil crescesse mais. Embora o nosso mercado editorial seja pequeno, o nosso mercado editorial não seja tão grande quanto lá nos Estados Unidos, na Inglaterra ou em outros países estrangeiros, ainda assim a gente deve grande parcela dos leitores do Brasil aos jovens que estão lendo então através de modinhas. No caso aqui eu coloquei só o Fallen para poder ilustrar mesmo, mas vocês podem pensar em qualquer livro modinha aí que vocês podem se lembrar. Por exemplo, teve Crepúsculo, teve a série Instrumentos Mortais e teve Jogos Vorazes, né? Então esse tipo de livro ainda é considerado modinha e tudo mais, mas eles foram os grandes responsáveis por trazer então essa grande remessa de leitores que a gente tem atualmente no Brasil. Então eu acho o seguinte: a gente não deve criticar quem está lendo o livro modinha, só da pessoa estar lendo já é uma ótima coisa. O ponto que eu quero tocar em questão nesse vídeo aqui é quando é a hora da gente começar a arriscar outros gêneros além dos livros modinhos. Eu tenho algumas primas minhas, são mais precisamente 2 primas minhas, e elas gostam bastante de ler. Mas tem um grande porém com elas. Elas não leem nada além de livros adolescentes, de livros young adults, de livros jovem adulto. Eu já tentei dar para elas, já emprestei para elas livros como Drácula, algumas obras do Edgar Allan Poe, já emprestei O Morro dos Ventos Uivantes, já tentei introduzir outras obras, não clássicas, mas também algumas obras contemporâneas e adultas, As Brumas de Avalon, alguns livros do Stephen King, e mesmo assim elas não gostavam, falavam que a escrita era difícil, que a escrita era lenta, que a escrita não agradava a elas. Tá certo, então eu esperei, deixei pra lá, né, deixem elas começarem a ler esse tipo de livro ao tempo delas. Mas a minha pergunta é, quando é que é o tempo da pessoa para conseguir se arriscar um pouquinho mais? Na minha opinião, eu acho que a gente como leitor, a gente lê, por exemplo, eu mesmo leio por 2 motivos. O principal motivo para mim poder ler é entretenimento. Eu leio para me divertir, eu leio para me distrair, eu leio para me conhecer uma história interessante, eu leio para poder passar o tempo. Do mesmo modo como uma dona de casa assiste televisão de manhã enquanto está fazendo a comida, para poder se divertir, para poder distrair a cabeça, para poder ter uma coisa interessante para poder fazer. Aí, o meu segundo motivo para poder ler é também adquirir conhecimento, aprender culturas novas, aprender coisas novas. Muitas pessoas não têm costume, esse costume que eu tenho também, de conseguir pegar um livro para poder aprender coisas novas. Claro, não são todos os livros que você vai conseguir aprender várias coisas, né?
Tem livro que não te ensina nada, mas ainda assim você consegue tirar algum ensinamento de alguns livros. A maioria dos leitores procuram obras somente para entretenimento puro. Mas aí fica a pergunta, será que a pessoa que está procurando livros somente para entretenimento puro não tem um pingo de vontade de se ousar um pouquinho e tentar sair dessa zona de conforto, ler alguma coisa diferente do que ela está acostumada a ler? Quando é que é a hora de você ousar em ler uma coisa diferente? Por exemplo, quem lê esse tipo de livro aqui, eu acho muito interessante a pessoa que gosta de ler, por exemplo, isso aqui é um livro de romance sobrenatural, né? Por que você não ousa lendo um romance de banca com uma temática sobrenatural? Você vai sair da mesmice, você vai sair do nicho adolescente, do nicho jovem adulto e vai ser introduzido no nicho adulto, porque os romances de banca são para públicos adultos. Depois de ler um romance de banca, se você gostou, tenta ir para a literatura adulta sem ser o romance de banca. Tente ler um livro romance, por exemplo, O Morro dos Ventos Uivantes, é uma obra sensacional. Ou então, se você não quer encarar de cara um livro de clássico, tenta ler uma obra romance contemporâneo, que é muito interessante também. Nora Roberts está aí para isso, ela já foi escritora de romances de banca já. Tem vários autores bons, então eu acho que é interessante você tentar arriscar um pouquinho mais, sair dessa zona de conforto sua, de ler livros modinhas e tentar ir um pouquinho à frente, porque isso vai fazer muito bem para você como leitor e como pessoa. Agora, o segundo nicho que eu quero falar aqui é sobre os leitores de best-sellers. Eu não tenho nada contra quem lê best-seller, eu leio alguns best-sellers também, porque best-seller, a gente fica curioso para saber por que aquele livro está vendendo tanto, por que aquele livro está fazendo todo aquele burburinho, por que tem tanta atenção voltada para aquele livro. Eu só digo que tem alguns best-sellers que não merecem atenção, não merecem todo o sucesso, todo o burburinho que está acontecendo. Eu vou citar aqui um livro que eu digo, na minha opinião, que não merece, que é os 50 Tons de Cinza e suas continuações. Para mim, aquilo não é uma literatura interessante, não é uma literatura que acrescenta em nada, eu posso dizer que até uma má literatura, porque é mal escrito. Mas essa é a minha opinião. Então, pessoal, eu acho que quem lê best-seller já é um público um pouquinho mais aberto, porque no best-seller você tem então digamos que um apelo maior. O best-seller, ele é escrito para poder conquistar massas, então ele é uma escrita bem fácil, uma escrita bem leve, tem temas que chamam a atenção. O autor, geralmente um autor de best-seller, ele tem digamos, uma receitinha de bolo para poder você ficar preso à história dele. Então, o pessoal que lê best-seller, eu acredito que é um pessoal que já consiga ler um pouquinho a mais. Porque best-sellers, pelo menos até onde eu sei, os best-sellers não ficam presos a somente um gênero. Então você tem best-seller adulto, você tem best-seller contemporâneo, você tem best-seller medieval, você tem best-seller adolescente. Então, o interessante é, já que você gosta de ler livros, todo mundo está falando bem, que vendeu muito, então tente arriscar dentro dos vários gêneros que tem dentro dos best-sellers. Por exemplo, a gente tem aqui o Código da Vinci, que é um livro de thriller, né, suspense thriller. Você pode também pegar um outro best-seller fora desse gênero. A gente tem o Sidney Sheldon, que embora seja similar por também tratar sobre thriller, ele vai tratar muito também sobre grandes personagens. Ele vai ter ele vai ter um grande fator ao seu lado, que são os personagens bem desenvolvidos, a trama bem corrida. Ou então você pode encarar, por exemplo, Anne Rice. Anne Rice, ela é uma grande best-seller. Ela escreve livros que são vendidos a rodo, a milhares, a milhões no mundo todo. Então ela é uma escrita sensacional e são livros muito bons e sai do gênero do thriller, do suspense. Então é interessante você arriscar também. E por fim, o meu favorito, os livros clássicos. Então eu acho que o livro clássico é uma literatura que é mais difícil para você encarar pelo fato que essas obras foram escritas há um certo número de anos atrás. Ela tem uma linguagem mais atrasada, ela tem um ritmo diferente do ritmo adotado pelas obras de hoje em dia, mas ainda assim são obras que marcaram época. Se não fossem essas obras aqui, a gente não teria tudo que a gente tem hoje na literatura e até mesmo no cinema. Por exemplo, Drácula é um livro que moldou a figura do vampiro. Não é o primeiro livro de vampiros escrito, mas é o livro que moldou o vampiro como a gente conhece hoje. Antes de Drácula, os vampiros não eram desse mesmo jeito que é retratado aqui, que a gente conhece hoje em dia. Embora o vampiro hoje em dia tenha sido deturpado, um certo vampiro vegetariano aí, vocês sabem, né?
ainda assim esse vampiro aqui foi o responsável pela figura que a gente conhece hoje em dia. Então é interessante você conhecer as raízes daquele gênero que você gosta. Eu acho que o clássico já é uma tipo de literatura mais interessante para quem gosta de determinado gênero. Se você é fã de romance, se você já está arriscando ir além nos livros de romance, por que não encarar um livro clássico de romance? Por exemplo, você pode encarar algum livro da Jane Austen, Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, são livros muito bons também e que marcaram época dentro do seu gênero. Se você gosta de terror, por que não encarar Drácula, A Volta do Parafuso, O Médico e o Monstro, Frankenstein, as obras do H.P. Lovecraft, as obras do Edgar Allan Poe? Porque todos esses que eu citei aqui agora marcaram suas épocas da literatura também. Então eu acho que é assim, o clássico ele é muito interessante, é muito bom, enriquece muito a sua bagagem como leitor, mas é daquele jeito, você tem que estar predisposto a encará-lo, você tem que já ter tido uma leitura prévia já, você tem que ser um leitor, já tem uma bagagem um pouquinho maior, porque se você for um leitor iniciante e pegar um clássico, você não vai conseguir absorver tudo que a obra está tentando passar para você, ou você não vai ter paciência para chegar até o fim dela. Então, é isso que eu tenho para dizer para você. E agora vamos responder aquela perguntinha que eu fiz lá no começo do vídeo. O que esses 3 livros aqui têm em comum? Então, esses 3 livros aqui têm em comum que, em suas devidas épocas, cada um deles foi um grande sucesso, um grande best-seller, uma grande modinha. Isso mesmo, então quer dizer que daqui a alguns anos, o que é sucesso, o que é modinha hoje em dia, pode ser que daqui a algumas décadas ou até mesmo alguns séculos, possa vir a se tornar um grande clássico da literatura. Então eu digo para vocês, respeitem quem lê modinha, respeitem quem lê best-sellers, porque um dia aquela modinha, aquele best-seller pode ser reconhecido como clássico, se ele for bem escrito, se ele tiver um grande marco na literatura, se ele foi expressivo dentro do gênero dele, ele tem grande chance de se tornar um clássico algum dia. Então pessoal, esse foi um bate-papo rapidinho que eu tive com vocês, eu queria conversar com vocês sobre isso, quero saber muito a opinião de vocês, então deixem aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês sobre esse assunto que eu acho muito interessante, deixem um dedão pra cima aí, um curtir legal no vídeo, se inscrevam no canal e não esqueçam de curtir a página do canal lá no Facebook, onde vocês vão bater um papo comigo e vão saber antecipadamente tudo que vai acontecer aqui no canal. E até o próximo vídeo semana que vem. Tchau, tchau!